Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, em geral, fala sobre assuntos administrativos do povo. Fala sobre ter rei, fala sobre as leis da administração do povo, fala sobre guerra, fala sobre coisas administrativas do povo. É interessante que quando a Torá fala sobre guerra, a Torá também determina quais são os pré-requisitos que o soldado judeu precisa para sair nessa guerra representando Hashem, representando o povo judeu. Diz a Torá que o pré-requisito que a pessoa precisa para sair para a guerra é não ter pecados, não ter averot. Até o ponto que a pessoa não fala entre o tefilim de mão e o tefilim da cabeça. E aqui perguntam nossos sábios: bom, pecados são uma coisa, falar entre os dois tefilim é outra coisa. Porque tá certo que a pessoa não deve falar, mas tem até costumes de fazer uma brachá separada da tefilim da mão e tefilim da cabeça. Então, se a pessoa falou, não o fim do mundo. Porque o Midrash traz esse exemplo de como uma pessoa tem que estar limpo de pecados. Que isso é o que faz a pessoa preparada para sair para a guerra. Para entender a resposta dessa pergunta, vou para outra mitzvah que também nós temos nessa parashá, que é Tamim Tiyei Hashem Elokecha. A pessoa, ele tem que andar com Hashem com simplicidade. O que significa andar com Hashem com simplicidade? Tem uma história bem famosa que na Europa, na época que os Goim ainda fizeram discussões com os Yehudim sobre religião, e numa das cidades, o padre decretou que eles vão fazer uma discussão com os Yehudim sobre a religião. E é óbvio que quem vai perder a discussão vai precisar aceitar a religião de quem ganhou. Os Yehudim naquela cidade ficaram desesperados, não sabiam o que fazer, porque realmente eles já sabiam que quando o outro lado prepara perguntas, eles preparam perguntas bem difíceis e vai saber o que vai acontecer no final. Procurando quem pode enfrentar esse padre, quem pode ficar assim pronto por todas as perguntas. Todo mundo ficou confuso, não sabiam o que fazer, e com o tempo, o dia da discussão foi chegando. Um dia antes da discussão, os rabinos decidiram que não tem o que fazer, temos que rezar. E assim decretaram que todos os Yehudim naquela cidade vão fechar todas as lojas, vão entrar nas sinagogas e vão rezar para o Hashem, para ter piedade, para dar uma ideia, para dar uma salvação dessa discussão. Justo naquele dia, chegou um agricultor, outro Yehudi de outra cidade, um Yehudi bem simples, não era sábio e não sabia demais, chegou com a mercadoria dele para a cidade para vender a mercadoria. Ele chega na cidade e de repente ele vê que está tudo fechado, as lojas estão fechadas, não encontra nenhum Yehudi na rua, ele procura, vê que está todo mundo na sinagoga, ele começou até duvidar, talvez ele perdeu alguma coisa, alguma data no calendário, que talvez ele não viu, que tem um Shabbat, um Hag, uma data festiva no calendário. Fui perguntar aos Yehudim na sinagoga se é assim mesmo, se ele perdeu a data. Falou, não, hoje é um dia normal. Só que
contaram para ele o que aconteceu e que todo mundo foi para a sinagoga para rezar. Esse Yehudi simples foi para o rabino da cidade e perguntou ao rabino: vocês se importam se eu vou ser a pessoa que vai discutir com o padre? Porque eu sou uma pessoa simples, não sou da cidade, sabe? Se eu vou perder a discussão, vocês podem desconhecer toda a minha representação. Vocês podem falar que vocês não sabem de onde eu caí aqui, quem me colocou para discutir com eles, etc. E pelo menos vocês vão ter o chance de recorrer. Mas, se eu vou ganhar em nome de todos. O Rav, sem outra opção, falou: tudo bem, pode representar a gente lá. O Rav falou para todo mundo de ninguém ir para a discussão, para não mostrar que estão apoiando esse Yehudi, para não mostrar que a comunidade que mandou esse Yehudi. Mas quando o Yehudi chegou lá, e o padre e os juízes viu ele, eles sentiram essa é a pessoa que mandaram para a discussão. O padre começou a olhar, fazer sinais para os amigos dele. Esse vai ser fácil. Nem preciso fazer nem perguntas difíceis. Os juízes decretaram que começa a discussão e o padre fez assim para o Yehudi. O Yehudi olhou no padre e fez para ele assim. O padre olhou no Yehudi e fez para ele assim. O Yehudi olhou de volta e fez assim. O padre ficou vermelho. Já não sabia o que fazer e pegou um copo de vinho e fez assim. O Yehudi pegou a mochila dele, tirou o queijo e fez assim. O padre começou a gritar, falou: vocês Yehudi não se enganaram? Você me fez perder? Eu achei que você é uma pessoa que não sabe de nada. Eu fiz perguntas bem simples. Eu não sabia que você vai saber responder até essas perguntas sem falar nada. Ninguém entendeu. Os juízes lá falou: bom, agora que você declarou que acabou a discussão, vocês podem explicar o que foi? Ele falou: sim. Eu falei que se eu vou perguntar ele perguntas que tem que responder, isso não é nem a minha honra para discutir com uma pessoa dessa. Então, vou fazer para ele em sinais que com certeza ele não vai entender. Eu mostrei para ele que tem 2 deuses. Mas ele entendeu a minha sacada e falou: tem um só. Eu falei para ele que desde a destruição do Beit HaMikdash, vocês são espalhados no mundo inteiro, que nem na mão, que cada dedo vai para o outro lado. E ele me respondeu: não, mas nós temos esperança que Deus vai nos unir de novo no Beit HaMikdash. Eu falei para ele, com o vinho, que isso não vai acontecer porque vocês têm pecados vermelho que nem no vinho. E ele sabia tirar da mochila dele o queijo branco, mostrando para mim que Deus perdoe os pecados e salvação pode ter. Bom, todo mundo ficou maravilhado. Realmente, o padre não conseguiu ganhar daquele Yehudi, mas o Yehudi já saiu de lá. Ele correu para a sinagoga e foi falar para o rabino que ele acha que ele ganhou a discussão. O rabino estava em choque. Como pode ser que esse Yehudi simples ganhou a discussão com o padre? Ele perguntou a ele: me conta que houve. E ele falou:
A discussão começou. O padre mostrou 2 dedos, mostrando que ele quer tirar nos olhos, nos 2 olhos. Eu olhei nele e respondi para ele que se ele vai tirar meus olhos com os 2 dedos, eu vou tirar os olhos dele com 1 dedo. Depois ele me mostrou a mão dele, como ele quer me dar uma tapa. Eu falei para ele, se você vai me dar uma tapa, eu vou te dar um soco. Ele tirou vinho porque ele entendeu que ele não vai ganhar de mim. Então, tentou ser meu amigo, tentou construir amizade. E eu tirei queijo da minha mochila, mostrando que eu aceito a amizade. A gente não precisa brigar. E assim acabou. A gente vê nessa história a desconversa que tinha entre os dois, o que cada um tinha na cabeça, mas como na verdade a coisa mais forte é quando Hashem administra as cabeças das pessoas. A gente acha que ganhar é quem é mais inteligente, mais forte, mais sábio, etc. A gente sempre olha para a pessoa. Às vezes, nós temos que entender que para ganhar, temos que deixar nas mãos da simplicidade de Hashem, do Tamim Tiem Hashem Elokecha. Isso exatamente é o pré-requisito do soldado judeu que sai para o exército, que sai para a guerra. Nós temos 2 tefilim. Nós temos um tefilim na mão, que esse tefilim, ele simboliza como a gente subordena todos os nossos atos para Hashem. E nós temos tefilim na cabeça, que simboliza como a gente subordena todos os nossos pensamentos para Hashem. Tem pessoas que os 2 são conectados. Tem pessoas que entendem que os atos e os pensamentos, tudo é uma unidade só. Mas tem pessoas que eles não entendem que é uma unidade. A minha mão, a minha força é uma coisa, e os pensamentos são outra coisa. Tem pessoas que podem pensar, filosofar sobre ideias judaicas, mas acreditam na mão. Essas pessoas que não entendem que é uma unidade só, têm que subordinar tudo para Hashem. Você não pode acreditar nem na sua mão e nem na sua cabeça. Você tem que entender que mesmo que você tem mão e tem cabeça, no final das contas, a coisa mais poderosa é o que Hashem administra. Como o outro lado interpreta seus atos, que às vezes nem você entende o que você fez. Tem uma coisa maior em cima, que ele que administra a guerra. Se você entende que mesmo quando você está com arma de guerra e está envolvido na guerra, não é você, é Hashem que está fazendo a guerra, você é qualificado. Você entende o jogo. Mas se na hora da guerra você pode esquecer que é Hashem que faz tudo. Se na hora da guerra você acha que depende na arma, depende em você, depende no ser humano, talvez você não está entendendo o poder muito maior do que a arma. A gente sabe, tem inúmeras histórias, como os Yehudim fizeram coisas e de repente os inimigos se renderam. E quando pegaram eles começaram a contar histórias que parece ficção.
Parece ficção, parece coisa fictiva, parece coisa que eles escutaram vozes, eles viram coisas acontecendo, eles viram... A gente sabe hoje em dia que uma das armas mais fortes que tem na guerra é a guerra psicológica. A guerra está na cabeça. Isso nós temos que entender. Quem faz tudo pela nós é Hashem. Não somente nas guerras físicas, como a gente conhece, mas também quando a gente enfrenta coisas na vida. Toda a nossa vida é guerra. Nós temos que guerrear contra a vida. Tem pessoa que acha que ele vai resolver tudo. E tem pessoa que anda com simplicidade com Hashem. Ele entende que eu vou fazer o que tem que fazer, mas realmente quem resolve é Hashem. Isso, diz a Torá, é o segredo do sucesso. Quando a pessoa entende que quem resolve tudo é Hashem e não ele, ele simplesmente é a marioneta aqui que está nesse mundo parecendo, fazendo as coisas. Aí Hashem está com ele, e aí Hashem realmente vai ajudar essa pessoa a resolver todos os problemas e ganhar todas as guerras. Shabbat Shalom.